Oi, eu sou Eduardo Gonçalves, da Yamandu Soluções Ambientais, e hoje eu vou tentar responder uma pergunta muito comum, uma dúvida muito comum para quem tem plantas em vaso. Quando eu preciso fertilizar a minha planta ou trocá-la de vaso? Bom, todo mundo sabe que as plantas precisam de nutrição tanto quanto a gente, mas você não pode dar um ticket de restaurante para a tua planta e mandá-la se virar, tá? E eu já tentei, não funciona. O que você tem que fazer? Você tem que prover de alguma forma o alimento para essa planta. Na natureza, as próprias raízes vão crescendo e procurando novos nutrientes. Ou mesmo outros nutrientes vão caindo de folhas e restos de outras coisas e aquilo vai fertilizando aquele material. Nas plantas da tua casa, dificilmente esses dois fenômenos podem acontecer. Então, na verdade, é sua responsabilidade prover alguma nutrição para aquele organismo. Primeira coisa, como eu sei que a minha planta está precisando de nutrição? As plantas são diferentes dos animais, as plantas demoram mais tempo para crescer, elas têm um tempo muito mais lento, né, de reação, então você precisa comer todo dia, alguns animais precisam comer uma vez por semana. Uma planta ela vai precisar de ser suprida numa distância muito maior do que isso. Geralmente nós estamos falando de escala de 6 meses a 1 ano. Mas como eu sei? Porque as plantas isso pode variar. Primeira dica, e eu acho a mais importante, olhe o tamanho das folhas que a sua planta está produzindo. Teoricamente, à medida que uma planta vai crescendo, ela produz folhas cada vez maiores. Se a tua planta está produzindo folhas menores do que as folhas anteriores, isso é um sinal forte. Tudo bem, tem um momento que estaciona e ela é o tamanho máximo daquela espécie, mas quando as folhas estão menores, esse é um sinal muito claro de que aquela planta não está conseguindo mais nutriente para fazer aquelas folhas bonitas que ela fazia antes. Uma outra dica é coloração. Folhas novas, amarelas, ou a planta perde as folhas velhas muito rapidamente, é um sinal que a planta está remanejando os nutrientes disponíveis para continuar sobrevivendo. Isso é um mau sinal. Você vai precisar intervir. A pergunta talvez mais difícil de responder é: quando que eu sei que a minha planta precisa de fertilização ou que a minha planta precisa de troca de vaso? Essa é capciosa. Eu vou dar uma dica também. Se você está percebendo que a sua planta ainda pode crescer naquele vaso, ela tem espaço e ainda assim ela está apresentando sinal de nutrição deficiente, como as folhas pequenas, folhas amareladas, etc. e tal, aí você precisa agregar um fertilizante naquela terra. Mas existem sinais que são claros de que aquele espaço está pequeno. O primeiro é visual, cara, está pequeno. Você percebe que a planta está explodindo o vaso. Esse é um sinal bastante óbvio. Se você não perceber esse, compre uma planta de plástico. Mas alguns sinais são interessantes. Por exemplo, raízes. Essa aqui é uma planta típica precisando de troca. Raízes crescendo para fora do vaso. Exceto em orquídeas, onde isso é absolutamente comum, a maior parte das plantas, quando as raízes estão crescendo para fora, elas estão desesperadas, meu amigo. Se você passar com um sanduíche ali perto, é capaz dela roubar o sanduíche de você. Então, assim, nesse caso específico, você realmente precisa de trocar de vaso. Aqui tem aquele sinal claro, uma folha nova, uma folha velha, que é essa aqui, muito maior do que uma folha nova, que é isso aqui. Então essa planta está pedindo socorro, me troquem de vaso, tá? E esses são sinais muito claros. Agora, o que eu coloco de fertilizante e como fertilizar? Esses são assuntos para os próximos vídeos. Se você gostou desse aqui, dá um joinha aí embaixo e se inscreve no canal para você ficar por dentro. A gente vai estar sempre trazendo novidade nessa linha. Tá ok? Muito obrigado e até a próxima.